E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Igor, sou professor de Física e vou dar seguimento aqui à resolução dos exercícios do livro do Sirius, do volume 2. Essa aqui trata sobre a mecânica dos fluidos na parte de pressão em um fluido, tá? A questão 14.9 fala sobre oceanos em Marte. Cientistas encontraram indícios de que Marte pode ter tido oceanos com 0,5 km de profundidade e a aceleração da gravidade em Marte é próxima ali a 3,71 metros por segundo. Alternativa A, questão A. Qual seria a pressão manométrica no fundo desse oceano, supondo que ele fosse de água doce? B. A profundidade que você precisaria descer nos oceanos aqui da Terra para ser submetida à mesma pressão manométrica que você encontraria no fundo do oceano lá em Marte, desse possível oceano. Bom, para isso eu fiz um esquema aqui, tratando aqui do que seria o oceano de Marte, né, e eu já estimei aqui a profundidade dele, chamei de H, né? Mas como está se tratando da profundidade em Marte, vou deixar até assim, em Marte, é de 0,5 km, né? Já deixar assim. E o que seria essa pressão manométrica? A pressão manométrica seria a diferença entre a pressão absoluta, que seria a pressão absoluta seria toda a pressão, ou seja, o conjunto de pressões que existe dentro de um sistema. No caso aqui, imagine que isso aqui é uma caixa fechada, certo? Acima desse oceano pode haver uma outra pressão, certo? Uma atmosfera, que no caso da Terra tem atmosfera, né? Exercendo uma pressão o tempo todo aqui sobre nós, né? E tem a pressão hidrostática do próprio fluido, né? Então, se eu somar essas duas pressões, eu tenho a pressão absoluta, tá? No caso, a pressão manométrica seria basicamente essa pressão hidrostática, ou a pressão que existe em algum ponto ali do fluido, tá? E ela vai aumentando conforme a gente vai descendo. Como a gente está estudando aqui na profundidade de 0,5 km, ou seja, em algum ponto aqui do fundo do oceano, vou colocar assim mais visível, em algum ponto aqui do fundo do oceano, essa pressão vai corresponder, né, a todo o volume aqui, ó, no caso, toda a coluna de água que está sobre esse ponto, certo? Considerando a gravidade local, certo? No caso aqui de Marte, e a altura desse volume de água sobre esse ponto, né? E seria a pressão manométrica ou apenas a pressão hidrostática ali do objeto, do fluido, tá? Em algum ponto que você está estudando, no caso aqui no fundo do oceano. Então, eu posso reescrever, né? Como eu já disse, a diferença de pressão entre a pressão absoluta, eu acho que eu não falei, né? E a pressão atmosférica ou a pressão externa também, tá? A pressão externa. Fora desse fluido, né? Você tem lá um fluido, pode ter várias misturas, né? A partir do fluido, com gases, que também se comportam como fluido. Enfim, pode não ser a atmosfera, né? Se não for no contexto aqui terrestre. Bom, a pressão manométrica, a gente pode reescrever ela como a densidade do fluido, né? Como essa coluna aqui de água. Deixar até assim, ó. Sem se preocupar com o volume, apenas com a coluna mesmo, se fosse uma linha mesmo. Da altura, né, da superfície do fluido até o ponto onde a gente está estudando. A gravidade, ou a aceleração da gravidade ali local, e a altura do próprio fluido. Bom, agora basta a gente substituir e descobrir qual é a pressão manométrica, né? A pressão manométrica, eu vou chamar assim, ó, nada mais é do que a densidade do fluido, no caso aqui de Marte, ele diz que é para considerar água doce, né? Então vai ser água mesmo. A gente já sabe que é 1 vezes 10 elevado a 3 quilogramas por metro cúbico, vezes a aceleração local, que é 3,71 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura que eu estou estudando ali, no caso a profundidade, da qual eu quero saber a pressão manométrica. E aqui vai ser 0,5 vezes 10 elevado a 3. Lembrando que K é um prefixo de valor, de unidade, né, de unidades, de alguma outra coisa, no caso aqui de metros. Tá? Beleza. Logo a pressão manométrica vai ser eu vou colocar assim, a metade, né, de 3,71, que vai dar 1,85. Aí eu coloco todas as unidades aqui, né? Eita, eu esqueci aqui, ó. A gente repete a base, né? E somos expoentes, então vai ser 6. 6 o quê? Quilogramas por vezes metro, né? Vou colocar assim. Metro quadrado, aqui metro cúbico, vezes o segundo ao quadrado, tá?
Posso diminuir um em cima e um embaixo aqui do metro e obter isso aqui, ó. Só essa parte aqui. Vai ser quilogramas, aí metro por segundo ao quadrado, aí vezes 1 sobre metro ao quadrado. Isso aqui é Newton, né? E isso daqui é só 1 sobre um metro quadrado, né? E Newton por metro quadrado é exatamente Pascal, né? É a unidade de Pascal. É Newton por metro quadrado. Então a pressão manométrica, nesse caso aqui, será 1,855 vezes 10 elevado a sexta Pascal, tá? Eu vou até colocar aqui que vai ser Newton por metro quadrado é igual a Pascal. Beleza. Isso aqui é a pressão manométrica no contexto aqui de Marte, tá, pessoal? Aí eu vou reduzir isso aqui bem muito, tá? Deixar aqui bem no cantinho, para eu terminar aqui a questão da alternativa B. Vou colocar aqui como alternativa A e vou começar aqui a fazer a alternativa B. Alternativa B, no caso aqui questão B, né? Eu falei alternativa. Qual seria a pressão na profundidade aqui da Terra? Ou seja, eu quero obter a mesma pressão, só que aqui no contexto da Terra. E a pressão manométrica, tá? E a gente já sabe que a pressão manométrica é a densidade do fluido, que é ρ, vezes a aceleração da gravidade local, vezes a altura, né? E é exatamente esse carinha aqui que eu quero descobrir. A densidade não vai mudar, é o mesmo líquido, é água doce, e a aceleração local vai ser outra, né? Já que está aqui na Terra. Então, basta eu isolar o H. A pressão, ele diz que é para usar a mesma pressão, obter a mesma a altura, e descobrir a altura e descobrir a altura utilizando a mesma pressão. Então, vai ser a mesma pressão que eu encontrei antes. Então, eu vou colocar aqui só para... Depois eu substituo. Sobre ρ vezes G, né? Aí aqui é a gravidade da Terra e aqui é da água mesmo. Aí faço a substituição aqui, vai ser 1,855. Vou arredondar, tá, pessoal, para ficar melhor. Não, deixar assim mesmo. 5 vezes 10 elevado a sexta Pascal. Sobre 1 vezes 10 elevado a 3. Aí aqui vai ser metro. Eu posso deixar aqui todos na unidade, né? Metro por, no caso aqui é quilograma, por metro cúbico. Vezes a aceleração local, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aí eu vou obter um resultado aqui, eu vou trazer tudo isso aqui para cá, tá? Que H será aproximadamente, né? Vou colocar assim, 189 metros de profundidade, tá? Para você ter uma ideia, né? Lá em Marte, para ter essa mesma pressão manométrica, ele teria que estar uma profundidade de quase, na verdade, exatamente 1.000 quilômetros. Enquanto aqui na Terra, ele não precisaria descer tanto para obter a mesma pressão, né? Então, é isso.